Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse estojo triplo. São 3 bolsos independentes. É uma peça muito fácil de fazer, ela parece complicada, mas não é complicada. Vocês vão ver que rapidinho vocês conseguem fazer uma peça dessas. Estou utilizando a coleção Jornada Zen, da Eve Eva Tecidos. Esse aqui é a sarja impermeável, já está lá no site, nós temos cupom de desconto para fazer compras. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição desse vídeo. Nós já temos aqui no canal alguns vídeos de estojo duplo. Então, esse aqui é a mesma coisa, só que vai mudar em alguma medida e a gente vai acrescentar mais um zíper. Mas é a mesma maneira de fazer, é bem simples de costurar. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para iniciar a fazer essa peça, vocês vão confeccionar um molde, é bem simples de fazer esse molde, eu uni algumas folhinhas aqui, até deixar nesse retângulo, no tamanho de 29 por 32 centímetros, dobrei ao meio, e agora vocês vão fazer as marcações das caixinhas de leite, ó. Da borda para baixo, vocês vão marcar 3 centímetros, e da borda para o lado, 3,5 centímetros. Daqui até aqui tem 6 centímetros, então aqui vai ficar com 6 centímetros e aqui vai ficar com 7 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos recortar esse pedacinho aqui de 6 centímetros, com ele dobrado. Corta desse lado. E corta desse lado. E aí, nós vamos ter o molde prontinho. Agora, vocês vão abrir e o molde já está pronto. Depois que vocês tiverem o molde, vocês vão preparar tecido principal. Aqui eu vou utilizar a mesma sarja impermeável da coleção Jornada Zen. Eu já estruturei numa manta R2, como a sarja é mais estruturada que o tricoline, eu nem fiz nenhum trabalho de matelacê aqui. Eu só passei a sarja em cima da manta R2, e aí eu desenhei, né, o molde, corta a manta e o tecido um pouquinho maior, passa. Depois que vocês desenharem o molde, vocês façam essa costurinha aqui em toda a volta, cortando essas caixinhas aqui que a gente acabou de medir. E aí, vocês têm a peça pronta pra gente trabalhar. É bem simples, tudo vai se encaixar aqui, vocês vão ver que é bem fácil. E vocês vão precisar de 2 canais para o zíper, como tem três partes, né? A gente precisa de 2 canais no tamanho de 3 por 29 centímetros, a mesma medida aqui, 29 centímetros, tá? Vamos precisar de mais 2. Também só passei um pedacinho da sarja na manta R2 e fiz a costurinha na volta. E vamos precisar também de 3 zíperes. Cortem o zíper um pouquinho maior, como aqui tem 29 centímetros, cortem 32, 33 para ficar fácil de vocês colocarem esse cursor e depois a gente vai refilar o excesso. Então, ó, é o zíper pro primeiro bolso, segundo bolso e o terceiro bolso, tá? E os 3 cursores também. Então, agora a gente vai começar a costurar de uma maneira bem simples, assim, bem fácil, tá? Bem prática. Nós vamos primeiro prender os zíperes. Então, aqui, ó, eu vou abrir esse zíper, vou colocar direito com direito, vou costurar aqui e também vou colocar aqui embaixo, direito com direito, e vou fazer essa costurinha aqui. Prendi o zíper com pontinhos bem largos, porque é uma costurinha de segurança, ó, nas 2 pontas. Então, agora a gente vai reservar essa parte. E agora a gente vai costurar o zíper nesses 2 canais. Então, a gente vai abrir, ó, um lado do zíper eu vou costurar aqui, sempre direito com direito. E o outro lado eu vou costurar aqui, direito com direito, vai ficar assim. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Abre, coloca direito com direito, faz uma costurinha aqui, e do outro lado também, coloca aqui e faz essa costurinha aqui. Sempre dando uma leve esticada no zíper para ele não ficar ondulado depois quando a gente desvira a peça. Prendi o zíper nas 2 partes. Agora, nós vamos preparar o forro. Como são 3 bolsos, nós precisamos de 6 pedacinhos de tecido para o forro. Esses pedacinhos de tecido, eles têm 10 por 29 centímetros.
E agora a gente vai cortar as caixinhas de leite antes de costurar, que depois vai ficar mais fácil pra gente fechar. Então, aqui eu marquei as caixinhas de leite de 3 por 3 centímetros e nós vamos cortar. Eu vou fazer isso nesses 6 pedacinhos que eu separei para o forro. Então, eu vou cortar todos eles e já retorno para mostrar para vocês. Ó, vai ficar assim, tá? É um retângulo de 10 por 29 centímetros. Cortei as caixinhas de leite, esses 6 pedacinhos de tecido. Agora, nós vamos começar a costurar. Então, aqui vocês vão pegar os 2 canais do zíper. Vocês vão colocar direito com direito. Ó, o direito do tecido está aqui, né? Vou colocar aqui, vou alinhar e vou fazer uma costurinha aqui. Façam sempre pelo lado da manta, para não esticar o tecido de baixo, tá? Vou fazer isso aqui com vocês agora aqui, sem cortar, só para vocês verem como que é. Alinha tudo direitinho. Fez essa costurinha, agora nós vamos colocar esse forro aqui pra trás. E vamos fazer uma costura de pesponto aqui na borda. Essa costura de pesponto eu sempre faço com ponto maior do que o que eu costuro, tá? Deixa bem marcado, bem vincado esse tecido, que a sarja é um pouquinho mais grossa, né? Então, tem que vincar bem. Ó, prendi o primeiro forro aqui, e ele ficou assim. Agora, a gente vai pegar o outro forro, e nós vamos costurar desse lado. Vocês deixem esse forrinho separado aqui. Vamos colocar direito com direito. Eu vou fazer uma costura aqui, pra prender ele. Agora que eu prendi, a gente vai fazer a mesma coisa, vai virar lá pra trás. Vai marcar bem essa costura. E vamos fazer uma costurinha de pesponto, igual que a gente fez do outro lado. Cuidem para não embolar o tecido aqui embaixo, que às vezes o forro fica puxando para cima e fica embolado. Vocês vão costurando e vão arrumando ele. Então, ficou assim, ó. Se eu abrir, ficou assim. E aqui atrás, ficou assim. Então, esse canal aqui, ele já está pronto. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse outro. Fiz a mesma coisa nesse outro canal do zíper. Agora, nós vamos prender o forro nessa parte principal. Então, aqui também vai continuar a mesma coisa, ó, direito com direito, alinha e faz uma costura aqui. E aqui também, direito com direito e faz essa costura. Eu vou fazer do lado da manta, tá? Costurei os 2 forros, agora eu vou colocar lá pra trás, vou fazer o mesmo processo, aquela costurinha de pesponto. Primeiro marca e faz essa costura aqui. E do outro lado a mesma coisa. Fiz uma costurinha de pesponto aqui na borda, e essa parte principal ficou assim.
Agora, nós vamos colocar os cursores, vamos começar a fechar esse estojo. Então, vocês vão pegar o primeiro canal que a gente fez do zíper, cortem a pontinha dos dentes do zíper para ficar mais fácil de encaixar o cursor. Nós vamos colocar aqui. Vê se ficou bem alinhado, tem que ficar na mesma altura, as duas bordas. Ó, se ficou alinhado, a gente fecha e vamos colocar de novo. Encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa. Tem que ficar igual os dois lados do zíper, se não ficou, vocês coloquem até ficar igual, tá? Isso aqui é questão de acabamento, tem que ficar bem bonitinho. Deixa aqui no meio. Agora, a gente vai pegar o outro canal do zíper, vamos colocar o outro cursor. Tem que deixar bem alinhado. Eu vou cortar mais uma pontinha aqui do meu zíper, que não tá encaixando. Ó, se ficou alinhado, a gente fecha e vamos deixar no meio da peça. Agora, o que que faltou? Ó, falta esse outro zíper aqui, do último canal e a borda da parte principal. Vou fazer a mesma coisa. Coloquem todos os cursores abrindo e fechando pro mesmo lado, tá? Ó, ficou alinhado, fecha. E coloca de novo. Vai ficar assim, tá? Fecha tudo aqui no meio. Quem gosta de colocar puxadores, tem que colocar agora. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto de colocar o puxador porque eu acho que fica mais fácil de abrir e fechar. Então, a gente vai precisar de 6 puxadores, ó, porque são 3. Aqui eu já tenho 3 puxadores prontos de 6 centímetros. Aqui eu vou fazer mais uns. Então, eu cortei um pedacinho inteiro de tecido, de 3 por 18, né? 3 vezes 18. E aí, eu dobrei ao meio, trouxe as duas bordinhas ao meio, dobrei de novo. Aí, agora eu vou fazer uma costurinha aqui e outra costurinha aqui para fazer mais 3 puxadores. Já fiz mais 3 puxadores, agora é só dobrar ao meio. Nós vamos encaixar bem aqui no centro do zíper. Vamos fazer uma costura, ó, fica bem quase o tamanho do zíper. Cuidem na hora de costurar, fazer uma costurinha de segurança para não prender o forro, tá? Abram e costurem só no meio do zíper. Fecha, encaixa aqui. É só uma costurinha de segurança, que vai ficar mais fácil de prender agora e depois a gente desvira. Só cuidem para não costurar o forro junto. Então, eu vou só passar essa costurinha aqui. Quem não gosta de puxador, deixa sem, tá? Então, eu vou fazer essa costurinha de segurança nesses 6 puxadores. Costurei os 6 puxadores. Na hora de costurar, vocês virem o forro para um lado e para o outro, deixem livre esse canal do zíper aqui, que aí fica fácil de vocês costurarem. Agora, nós podemos desvirar. Cuidem para não deixar abrir o zíper, né, até o final ali, porque a gente ainda não fechou as laterais. Agora, a gente vai começar a fechar as laterais primeiro do forro, tá? Depois vocês vão entender por quê. Então, vocês vão pegar, ó, direito com direito, que é o primeiro bolsinho, nós vamos fechar só as laterais por enquanto. Vocês vão iniciar aqui embaixo, na caixinha de leite, vão fazer essa costurinha aqui. Quando chegar aqui em 1 centímetro, faltando pro zíper, ó, vocês vão ver que vai faltar... Vocês vão ver que o calcador da máquina, ele não vai chegar adiante, porque aqui é muito grosso esse material.
Então, o calcador da máquina vai trancar aqui, vai ficar exatamente 1 centímetro, que vai ficar aberta essa pontinha aqui do zíper, que depois vai ficar mais bonito o acabamento. Então, vocês fechem todas essas laterais. Quando trancar aqui, vocês finalizem com o retrocesso. Fechei essas 3 laterais, então é só unir os forros direito com direito e fechar essa lateral, ó. Ficou aberto esse espacinho aqui, que depois na hora que a gente fechar toda a outra lateral do estojo, aí vai fechar aqui também. A mesma coisa agora eu vou fazer do outro lado. Fechem essas 3 laterais. E a gente já pode fechar aqui embaixo, vocês vão fechar dois bolsos por inteiro e vão deixar um com espacinho aberto aqui no meio para depois a gente desvirar a peça. Aí vocês podem escolher qual deles que vocês querem deixar um espacinho aqui aberto. Fechei as outras laterais, todas elas ficaram com esse espaço aqui no meio do zíper. E também fechei o fundo do forro, fechei esse, e nesse do meio eu fechei só um pedacinho aqui e deixei esse espacinho para desvirar. Agora, nós vamos começar a fechar. Antes, nós podemos cortar todo esse excesso que ficou de zíper aqui. Então, vocês cortem e podem queimar as pontinhas. Desculpem a minha voz, porque eu tô muito resfriada. Tô com o nariz super entupido. Tô com essa voz pavorosa. Cortem aqui também. E agora vocês queimem essas pontinhas aqui. Então, agora a gente vai fechar primeiro essas laterais aqui do zíper. Vocês vão ver que vai encaixar perfeitamente, ó, o canal do zíper com essa parte lá de baixo. A gente vai ter que ter um cuidado aqui agora na hora de fechar. A gente vai iniciar aqui. E aqui na hora de passar pelo zíper, a gente vai pegar e vai dobrar, ó, vai chegar aqui no meio do zíper, a gente vai dobrar esse tecidinho um pouquinho pra baixo. E a gente vai passar aqui por cima. Então, vai ficar essa lateralzinha aqui, ela vai ficar um pouquinho dobrada pro lado. Aquela partezinha que tava aberta aqui, agora ela vai fechar. Tá? A gente vai passar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Arruma aqui o forro, traz aqui até o meio, ó, do zíper, dobra essa pontinha aqui pra baixo. A gente não vai costurar todo o forro na peça. É só essa pontinha aqui pra fechar aquela partezinha que ficou aberta do zíper. Essa é a melhor maneira de fechar esse estojo e deixar com o acabamento mais bonitinho, tá? Ó, põe pro lado. E a gente vai fazer uma costurinha em toda essa lateral. Procurem deixar todas pro mesmo lado, tá? Se vocês deixaram todos pra esquerda, vocês cuidem do outro lado pra deixar igual. Então, agora a gente pode fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina aqui. Depois a gente vai fechar as caixinhas. E vocês podem fazer uma outra costurinha um pouquinho mais pra borda, só pra segurar. Pra ter uma segurança a mais. Fechei as duas laterais, ó, deixei todos pra esquerda. Aí, aqui na ponta, eu também deixei todos pra esquerda, tá? Só pra não ficar uma bagunça e ficar mais ajeitadinho. Então, ficou assim, ó, os 3 bolsos já estão prontos. Agora, a gente já pode abrir o zíper pra ficar mais fácil da gente fechar essas caixinhas de leite, ó. São 1, 2, 3, 4, são 8 caixinhas de leite pra gente fechar. Então, agora aqui vocês podem começar abrindo aqui pelo meio. Depois abram os outros, que aí vai ficar mais fácil de vocês movimentarem a peça para fechar todas essas caixinhas de leite. Ó, aqui atrás ficou assim, fecha perfeitamente as medidas, ó, que eu passei do molde para vocês. Agora é só a gente unir.
Podem começar pelo forro ou começar pela parte principal, vocês escolhem, tá? Tem que amassar todo ele, porque é difícil, né? De puxar aqui a caixinha de leite, ó. E não amassar, então tem que amassar e ir amassando e fechando uma por uma, tá? Une costura com costura, fecha essas 3 aqui, depois essas 3 e depois a gente fecha a parte principal. Só paciência aqui agora e o estojo vai estar prontinho, tá? Então, fechem todas as caixinhas de leite. Fechei todas as caixinhas de leite, tanto do forro como da parte principal. Amassando, a gente consegue arrumar direitinho lá na máquina e fechar uma por uma, tá? Cuidem essa parte aqui para deixar sempre para baixo, os dois lados aqui viradinho para baixo. Agora, por aquele forro que nós deixamos aberto, que eu deixei aqui o meio aberto, a gente vai desvirar. É muito simples de fazer essa peça, quando a gente olha assim parece tão difícil, né? Mas não é. Agora, coloquem a mão aqui dentro do forro e arrumem esses cantinhos. Na hora de costurar, vocês cuidem, para não deixar o tecido amassado aqui nos cantos, senão tem que desmanchar e costurar de novo. Abram bem essas caixinhas. Agora, esse forrinho que nós deixamos aberto aqui no meio, a gente vai fechar. Vocês podem fechar com pontinhos invisíveis ou fechar na máquina mesmo, tá? É só dobrar as duas bordinhas pra dentro e passar uma costurinha aqui. Então, eu vou fechar, essa abertura eu vou passar. A gente passa com ferro morno e vai vincando esses cantinhos aqui. Como a sarja, ela é mais estruturada, então até com a mão, quando a gente vinca, ela já fica nesse formatinho retangular aqui, tá? Então, eu vou fechar essa abertura e vou passar e venho mostrar o resultado final pra vocês. Passei o meu estojo. Aqui nos cursores eu coloquei umas miçangas com fio encerado. Costurei minha etiqueta aqui nesse cantinho e ele já está pronto. Fechei o forro que eu mostrei pra vocês aqui, com os pontinhos na máquina mesmo. É só arrumar o forrinho aqui dentro que ele fica perfeito, tá? É uma peça que fica muito bonita. Façam para vocês verem, ofereçam para os clientes de vocês. Assistam os outros vídeos que eu tenho aqui com esse mesmo estojo, só que duplo. Tem o estojo simples também. Então, assistam e façam, tá? Quem fizer, me marca lá no Instagram para me repostar as peças de vocês. Visitem o site da Eva e Eva Tecidos para vocês conhecerem essa coleção Jornada Zen. Em sarja, também tem tricoline e outras estampas lá no site. Visitem para vocês conhecerem e utilizem meu cupom de desconto para compras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!